bom dia! Sejam todas bem-vindas a essa live da nossa jornada extraordinária. Mais um dia estamos aqui nesse processo de jornada, de crescimento, de amadurecimento, para a gente poder sustentar tudo que nós desejamos. E você é muito bem-vinda. Hoje vamos falar de hábitos que sustentam a nossa jornada. Não dá para pensar em jornada, não dá para pensar em resultados, não dá para pensar em crescimento, se nós não olharmos para o que vai sustentar tudo isso. A sustentação, ela é o foco principal de todo esse crescimento que estamos fazendo, certo? Então eu quero que vocês vão entrando, eu vou aqui mandar os meus aviõezinhos para avisar o povo que já estamos online, para avisar as pessoas, né? Que já estamos por aqui. Vai mandando os seus aí também. Eu mando 20, vocês mandam 10. Tá bom? E aí a gente vai juntas aí construindo um novo momento. Bora lá. Bora. Vamos começar? Já estão entrando? Bom dia. Sejam bem-vindas. Bora lá. Quando a gente fala em hábito, né? É uma busca aí constante, né, de quem pensa em evoluir, de quem pensa em crescer. A pessoa pensa em hábitos, a pessoa pensa em como mudar hábitos, porque nós sabemos, já está dito e comprovado, que são esses hábitos que mudam os nossos resultados. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso me comportar diferente. Hábitos são comportamentos. Como eu me comporto é os resultados que eu tenho. Isso é a máxima para que você entenda que se você precisa mudar, você precisa se comportar de outra maneira. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos aprender a ser inteligentes na construção do nosso hábito, tá? Eu sei que às vezes a gente gosta de carregar via crucis nas costas, de se colocar como uma pessoa que merece uma pena, que não tem um comportamento adequado, mas esse lugar de vítima não te ajuda. Esse lugar de vítima não coloca você na ação e na atuação. Então você precisa entender que esse lugar de ser a pessoa que merece um castigo, porque não tem um hábito, porque não se comporta como tal, isso não faz sentido. Certo? Então, primeira coisa, sejamos inteligentes, sejamos protagonistas, ativas para construir esse hábito. Dito isso, Pri, como eu posso ser inteligente? Esse livro aqui, que eu li, Sem Esforço, é o mesmo livro do Essencialismo, que é o livro base da minha metodologia, e esse livro também eu adotei como parte aí do meu trabalho. Esse livro ele é muito fantástico. Por quê? Porque apesar do nome ser Sem Esforço, ele não é um livro para pessoas preguiçosas. Ele é um livro para pessoas inteligentes, que querem aprender a organizar e gerenciar as energias. Tá? Então, onde é que eu coloco energia? Como é que eu faço as coisas acontecer? Como é que eu não me perco em mim mesma e consigo alcançar os resultados que eu desejo? Então, eu indico esse livro. E esse livro ele traz algumas dicas e eu vou falar algumas coisas dele hoje. A primeira coisa que eu quero que você entenda para construir um hábito é que você precisa trabalhar um hábito de cada vez. Você é inteligente, você é poderosa, você vence o mundo se você quiser, mas trabalhe um hábito de cada vez. Por quê? Porque quando você trabalha um hábito de cada vez, você trabalha a sua concentração e foco. Você consegue ensinar o seu cérebro um caminho de recompensa para determinado hábito que você quer mudar. E você consegue ter mais efetividade. Então, coloque um hábito de cada vez. Pri, mas quanto tempo? É 21 dias? É 90 dias? De verdade, gente, eu não gosto de rotular. Acho que a psicologia ela me trouxe isso. Não me deixa olhar muito com rótulos. O que eu entendo é quanto tempo você precisa para aquilo se tornar realidade na sua vida. Você precisa de 20 dias? Você precisa de 90 dias? Você precisa de 6 meses? Depende de como você se comporta. É óbvio, eu não vou fazer, mas eu vou fazer quando der. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que você pode e deve
colocar um hábito em execução e observar quanto tempo você funciona para isso. Isso é autoconhecimento, tá? Então, um hábito de cada vez. Segunda coisa, treine o seu cérebro para entender a recompensa. Isso eu aprendi nesse livro. Às vezes a gente quer fazer uma atividade, por exemplo, eu estou fazendo jejum intermitente. Comecei jejum intermitente. E aí, jejum intermitente é desafiador, porque você passa horas sem comer. O que eu fiz? Eu tiro a parte da noite, que é a parte mais fácil para mim, porque eu não tenho essa coisa de janta, mas estava comendo à noite. E eu também quero esticar para o horário da manhã. Mas o café da manhã é sagrado para mim. É um momento onde eu realmente paro, tomo meu café, me começo meu dia. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o meu café da manhã logo após a live. Por quê? Porque eu entro com a live antes, como uma ocupação, para poder ter a recompensa. Caramba, acordei, me maquiei, fiz a live, agora eu vou tomar meu café. Se eu treino meu cérebro para recompensa, eu consigo instaurar um hábito na minha vida sem esforço. Você vê que não é preguiça? É só sem esforço. Sem a loucura de achar que eu tenho que sofrer para acontecer isso. Então, treine o seu cérebro prestando atenção na recompensa. O hormônio que está sendo liberado na recompensa, a dopamina, isso muda tudo. Vocês vão aprender mais sobre isso. Terceira coisa, se você achar necessário, faça picos de pequenos desafios. Não, eu vou fazer isso durante 21 dias. Recorde, 21 dias. E aí o seu cérebro entende que tem um fim. Ele não vai falar, meu Deus, eu tenho que fazer essa vida inteira, eu tô sofrendo, e aí tá me tirando da zona de conforto, e ele vai ficar tão te martirizando que você vai desistir. Coloca um prazo, são 20 dias, são 20 dias. Vai lá e coloca 20 dias, ponto. Aí, quando você terminar aqueles 20 dias, você vai sentir o hormônio da recompensa. E quando você sentir aquele hormônio da recompensa, é esse hormônio que vai te dar gás, essa liberação hormonal, que vai te dar gás para os próximos 10 dias, se você quiser fazer, ou para mais 20 dias. Ou seja, crie hábitos, mas seja inteligente para a execução desse hábito se tornar uma realidade. Seja inteligente, trabalhe, se autoconheça para trabalhar junto com o seu cérebro ou burlando o seu cérebro para ele não te pegar na curva e fazer você largar tudo. Certo? Seja inteligente. Faça um hábito de cada vez, treine o seu cérebro para que dê a recompensa e faça picos de desafios. Mais importante do que a velocidade da instauração do hábito e mais importante do que a quantidade de hábitos que você muda é os mecanismos, o recurso, o sistema que você instaura para isso acontecer. Tudo isso que eu estou falando para vocês é sistema de como acontecer, é a engrenagem de como criar um hábito e fazer acontecer. Como é que eu instauro um hábito na minha vida? Não é só decisão, é engrenagem, é fazer as peças se encaixarem. Lembra que eu falei para vocês jejum intermitente? É exatamente isso. Então, por isso que não precisa ter pressa, mas precisa ter sistema, precisa ser inteligente. Existe uma neurologia do hábito. O que é a neurologia do hábito? É como o hábito se instaura no cérebro, na parte neural. Como? Gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. E tal situação me desperta um gatilho emocional, aí eu tenho esse comportamento que é a rotina, e aí vem a recompensa. Aqui na recompensa, vou até abrir aqui mais para vocês, né? Aqui na recompensa libera o hormônio do prazer, então eu sinto prazer, mas se é um hábito ruim, comi demais, do mesmo pico que ele me deu da alegria, ele vai me dar o pico da tristeza. Aí é onde vem a culpa, aí é onde eu me julgo, aí é onde tem pessoas que entram com transtornos alimentares, né? Uma série de coisas. Por quê? Porque no mesmo pico da alegria vem a frustração. Então, se o gatilho é externo, se a recompensa, eu não tenho como falar assim, não vou sentir recompensa. O que é que eu posso mudar dos três? O comportamento. É aqui que muda o hábito.
que mora o hábito. Eu mudo o comportamento. O gatilho vai continuar na maioria das vezes. A recompensa eu não tenho como mudar, porque é uma questão neural que simplesmente é liberada. Então eu preciso mudar o comportamento, a rotina. E é aqui que a gente vai trabalhar hoje, certo? Hábitos não são mudados, são substituídos. Se eu pensar nessa tríade, o que eu tenho que fazer aqui é substituir esse comportamento, porque essa ação é indesejada. E com uma ação indesejada, o que eu faço? Eu adapto um comportamento, como eu falei para vocês do meu café da manhã. Eu preciso emagrecer, eu quero me cuidar, quero estar mais leve, o estômago fica diferente, você faz jejum intermitente? Ok, então como que eu mudo esse comportamento? O que eu faço? Qual é a adaptação que eu faço do comportamento? Pensando que o gatilho eu vou ter sempre, que é a comida, né? Tem jeito, a comida tá aí. E a recompensa, ela vem sozinha. Então eu vou adaptar o meu hábito. Essa é a neurologia do hábito. Por isso que eu disse lá no começo, se você for inteligente na sua instauração de hábito, você consegue transformar. Aí você tem que entender disso, da neurobiologia, entender como funciona, entender quais são os gatilhos que você consegue controlar, quais não, entender como é que seu cérebro entende recompensa e adaptar o seu comportamento para que isso aconteça. Certo? Eu não estou vendo nenhuma mensagem hoje, o Instagram literalmente ele está me deixando aqui bugada, mas eu estou seguindo porque eu sei que fica salvo, tá bom? Mas ele não me mandou nenhuma mensagem aqui de vocês, nada. Mas acredito que vocês estão aí ouvindo. Então vamos lá. Se eu já entendi, Priscila, que hábito é o que me leva para os resultados. Se eu já entendi a neurologia do hábito. Se eu já entendi que precisa ser um hábito treinável, que eu preciso treinar o meu cérebro, que eu preciso ensinar ele, que eu preciso fazer pix, que eu preciso trabalhar um de cada vez, que o hábito é quem eu estou me tornando para ser o hábito, isso eu esqueci de falar. O hábito não é assim, é quem eu quero ser. Não. O hábito é quem eu estou me tornando para ser. Quem eu estou me tornando. Então, assim, hoje eu estou me tornando uma pessoa que traz uma regulação emocional com relação à alimentação. E aí eu estou adaptando o meu hábito para isso. Certo? Tudo bem? Entenderam? Não tenho resposta de vocês hoje, hein? Mas eu vi um coraçãozinho rolando aí, então eu sei que tem gente ao vivo. Gente, tá tudo parado aqui pra mim. Espero que esteja tudo certo aí. Então vamos lá. Prestem atenção. Então se eu já entendi que eu preciso de um hábito norte para me tornar uma outra pessoa, que é ele que me dá resultado, que é uma coisa de cada vez. Se eu já entendi a neurologia do hábito, que eu tenho que trabalhar o comportamento, que às vezes eu não controlo o gatilho. Mas eu vou fazer o que se a comida tá aqui? Você controla o comportamento. O gatilho você não controla, mas o comportamento você controla. Mas eu vou fazer o que se tal coisa é assim? Muda o comportamento, adapte, tá bom? Sejam inteligentes. Hoje eu quero deixar isso bem claro para vocês. Sejam inteligentes na construção do hábito. Nada de ficar se fazendo de vítima. Quais são então esses hábitos que eu posso dizer para vocês que vão sustentar a jornada? Se vocês estão comigo hoje é porque vocês estão buscando uma jornada, estão querendo uma jornada, querem alcançar. Então, meu Deus, se vocês querem alcançar novos lugares, novos objetivos, então vocês precisam ter hábitos que sustentem tudo isso. E agora eu vou trazer 5 hábitos que eu acredito que são importantíssimos para qualquer jornada que vocês queiram. O primeiro hábito é o hábito do autocuidado com qualidade, de qualidade. Eu estava agora me arrumando e toda vez que eu me arrumo, eu me olho no espelho. Aí eu passo meu creme, que minha pele tá ficando bonitinha, gostosinha. E aí eu faço meus cílios, aí eu me arrumo. É o meu hábito de autocuidado de qualidade. Eu estou fazendo jejum intermitente. É o meu hábito de autocuidado de qualidade. Não viva no automático, sem olhar no espelho, sem se cuidar, sem conhecer os seus traços, sem conhecer o seu corpo. Se cuide, se ame, se valorize.
Ah, mas ninguém me valoriza, ninguém me dá valor, o cliente não dá, o marido não dá, os filhos não dão. Você se dá. Você é a primeira pessoa que precisa se dar o valor. Porque se você não se der o valor, ninguém mais dá. Então crie um hábito de algo. Ontem eu gostei, não sei se a Betânia está aqui na live, mas eu gostei que ontem ela postou, correu lá 3 minutos ininterruptos e estava se cuidando, e ela vem nessa busca já faz um tempo. É isso. Encontre algo na sua rotina que seja o seu hábito de autocuidado, o seu fôlego, o seu renovo diário. Isso é muito importante. Se você não criar renovo diário, você não consegue ir longe, porque você já vai acordar no ritmo da Globo, achando que a vida está aí, que você tem que reclamar e fazer tudo acontecer. Não faça isso. Comece o seu dia cuidando de você. Acorde 10 minutos mais cedo, mas faça um autocuidado. Não se deixe acordar atrasada todo dia, atropelada todo dia, pelas demandas, pelas coisas, já acordando, já abrindo o Instagram para ver a primeira mulher bonita, falando, meu Deus, como eu tô péssima. Não crie essa rotina para você. Crie um hábito de autocuidado, de autovalorização diariamente, de preferência de manhã, antes do mundo começar. Certo? É isso que você precisa. Segundo hábito, eu trouxe aqui e vou falar para vocês, amigos de identidade. Ontem gente, eu conheço muita gente, tem muita mulher, muita pessoa bacana, mas amigas mesmo, eu tenho 2, 3. E aí ontem eu mandei mensagem para essas 2, que eu mando mais mensagem para elas do que elas para mim. Eu sou ruim de amizade, assim, de ver, mas eu mando mensagem. E aí com uma delas a conversa rolou, e aí a gente filosofa, eu conto minhas crises dos 40 anos para ela conta as crises dela. Eu sei que os nossos áudios são podcasts, e a gente passa ali 20 minutos, né, se não ininterruptos, mas a gente vai parar para ouvir, dar uns 10, 15 minutos de podcast, de filosofia, de vida. É tão bom você ter pessoas que te conhecem, pessoas que sabem quem você é, independente da chuva ou do sol que você está carregando. Então, crie esse hábito de se reconectar com amigos de qualidade. E aqui também entra a família. Falei para vocês que na semana retrasada eu precisava me reconectar. Eu fui para onde? Fui para minha mãe, fui para os meus sobrinhos, para o meu pai. Fui largar o celular um pouco, ficar um tempo de qualidade. Se você não tem tempo de qualidade nas suas relações, você se perde em meio a tantas pessoas e a tanta rotina. Então tenha o hábito e crie esse hábito de reconexão com seus amigos, com seus familiares, um tempo de qualidade. Falei muito sobre isso na live de ontem. O que é tempo de qualidade? Eu não vou nem explicar aqui, que não vai dar tempo, mas a live de ontem está falando. O que é tempo de qualidade? Terceiro hábito extremamente importante, leitura, estudo. Não tem como você chegar mais longe sem aprender. E a maior, uma das mais fortes alavancagens que existe na vida de tempo é a leitura, porque aqui está um ensinamento que alguém colocou em páginas e que eu levaria uma vida inteira para descobrir, que eu posso viver e criar hábitos sem esforço. Mas chegou alguém que escreveu, então aqui em 1 mês, 2 meses, eu leio esse livro e eu ganho uma vida inteira. Então, cultive e tenha isso como um hábito. E não é só o livro de romance, eu também gosto de ler um romance, eu leio muita literatura brasileira, gosto muito de ler, assim, que eu leio literatura brasileira para ir para outro lugar, um lugar mais calmo da minha mente. Então, mas assim, crie um hábito de leitura e de estudo. Leitura de estudo. Estudo de autodesenvolvimento, estudo da sua área, estudo de um tema que você acha importante. Leia artigos científicos. Se coloque no movimento de busca por ensino de algo que você ainda não sabe, mas que outras pessoas já colocaram em papel, em mídia, e você pode aprender. Se você não aprender, você vai ser a empreendedora Gabriela, a vida inteira igual, a vida inteira achando que a vida é assim.
E aí vai entrar o quarto hábito, que é uma frequência de sucesso. Também encaixa com a leitura. Por quê? O que é frequência de sucesso? A gente não usa mais tanto o rádio hoje em dia, mas ainda existe o rádio. O rádio é aquela frequência onde você consegue ali ouvir e ter aquele conteúdo que está sendo prometido. Qual é a frequência que você se mantém? Frequência de sucesso. Se ouve podcasts, quantas horas você passa no Instagram ou no TikTok compartilhando meme, dando risada e compartilhando gatinho? E não para assistir um podcast. Não senta para ouvir uma sequência de conteúdos do Joel J. Ou de quem quer que seja, da Camila Vieira, do Flávio Augusto, sei lá, de alguém, da Priscila Cristina. Você já parou para ver uma sequência de stories onde eu trago conteúdo rico ali? Se você não se mantém na frequência de sucesso, como é que você vai conseguir chegar onde você deseja e criar esse hábito e sustentar essa jornada? Se mantenha na frequência de sucesso. Estude, aprenda, visualize. Use o seu tempo com qualidade, pelo amor de Deus. Use o seu tempo com qualidade, faça alguma coisa. Para de ficar gastando horas na internet. Para de ficar gastando horas compartilhando gatinho, compartilhando meme de família. Vai usar o seu tempo a seu favor. Se torne inteligente, se torne interessante, se torne bonita. E com certeza isso vai fazer a diferença. E o último hábito dos 5, né? Eu falei sobre autocuidado de qualidade, amigos de integridade, leitura, estudo, frequência de sucesso e o último hábito que eu quero trazer para vocês, que é o hábito que sustenta tudo isso. Fé. Tenha o hábito de cultivar a sua fé, de se conectar com Deus, com aquilo que você acredita. Não passe uma vida inteira sem acreditar que a fé é fundamental para todo esse processo. Enquanto psicóloga, esse é um dos critérios, quando o cliente vem para o atendimento, quando o paciente vem, é um dos critérios que a gente avalia. Se a pessoa tem fé. Porque para sustentar talvez aquele sofrimento, aquela angústia, aquele estado emocional que ele está, a fé é um dos pilares que a gente conta para ajudar nesse processo. Se você não tem fé, se você não cultiva a sua fé, se você não alimenta a sua mente com a fé, com a esperança, com o amor, você não consegue se manter nessa jornada. Você precisa de fé. Pri, esses hábitos são difíceis. Eu tento, mas eu não consigo. Pri, tá complicado esses hábitos. Tá bem puxado. Eu quero te dar uma excelente notícia. Qual, Pri? Estamos aí há 25, 26 dias do evento presencial Café com a Psi. E no evento presencial Café com a Psi, qual é o tema? Resultados extraordinários. Como construir resultados extraordinários. Nesse evento nós vamos sentar como empreendedoras, vai ter network, tem café da manhã, tem conversa, tem. Mas principalmente tem aprendizado. Nós vamos criar o seu sistema de funcionamento e de execução para realizar os seus resultados extraordinários. Como você vai construir? Não é assim, olha o resultado extraordinário, que lindo. Mas nós vamos implantar, implementar, colocar em ação ali como vai funcionar para você esses resultados extraordinários. É a engrenagem de como funciona. Mais do que uma live aqui de meia hora. Então, eu quero que você garanta a sua inscrição. Como, Pri? Na minha bio tem um link. A minha equipe comercial está entrando em contato com vocês. Eu estou entrando em contato com vocês. Eu estou numa condição especial. O
café com a piscina não vai ser o dia inteiro, vai ser só meio período, por uma mudança de logística aí do espaço e tudo mais. Então vai ser das 8h30 da manhã, com recepção do café até as 13 horas. Isso eu sei que já ajuda muita gente que tem filho, não tem que deixar criança. Mas eu quero que você saiba, que você entenda que é nesses lugares, são nesses ambientes que você consegue mudar os seus hábitos, os seus resultados e construir uma jornada de sucesso e realização. Lembra que eu falei, você não precisa viver frustrado. Você não precisa viver com resultados negativos. Certo? Dito isso, já encerramos, que eu acho que já passei das 9 um pouquinho, tá aqui no final. Quero dizer que foi maravilhoso estar mais esse dia com vocês. Todo esse conteúdo está gravado no YouTube. Compartilhem, eu tô vendo gente assistindo, gente chegando no Instagram. É isso que eu quero, vocês lá, me promovendo, colocando meu nome no mundo, para que as pessoas saibam que tem uma psicóloga que fala com vocês, que ajuda vocês, que pega na mão e que faz as coisas acontecerem. Amanhã, novamente, às 8h30, estaremos aqui para mais um dia da nossa jornada extraordinária. E como eu sempre digo, está sendo maravilhoso ter vocês aqui. Beijos, beijos, beijos. Se alguém mandou alguma pergunta, alguma coisa, eu não consegui ver hoje. O Instagram só mostrou para mim que eu estou ao vivo. Eu vi alguns corações subindo, falei, não estou sozinha. Mas ele não me mostrou absolutamente nada. Mas, de qualquer forma, se deu algum problema aí na conexão, sobe lá no YouTube que vai estar tudo lá daqui a pouco. Beijos, fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira, minhas queridas. Beijos.